Olá, crianças, a paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Espero que sim, né? Hoje a tia Roberta veio dar mais uma aula para vocês da lição número 3, né? Que tem o título com o tema Nosso Médico Querido, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Lucas, né? Lucas, o médico amado, o médico querido, né? Então, para começar a nossa aula, vamos fazer a nossa oração? Vamos falar com o Senhor Jesus? Então, aonde você estiver, feche os seus olhos, né? Eleve os seus pensamentos aos céus e vamos orar, crianças. Fechem os seus olhinhos e vamos falar com Deus. Senhor Jesus, mais uma vez nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos para aprender mais de ti, Senhor, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, nos capacitando, nos usando como um instrumento em suas mãos. Que o Senhor possa entrar em cada lar, em cada família, abençoando cada criança, cada papai e mamãe que for ouvir essa história, que for ouvir da tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa esta semana que se inicia, que todos possam ser guardados e livrados de todo mal. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então, olha só, hoje nós vamos falar sobre Lucas. Lucas é o médico amado, né? Ele era doutor, ele era um médico muito querido e muito conhecido. E ele também andava com Paulo. Paulo, que era missionário, ele fazia viagens missionárias. Então, crianças, Lucas, ele foi chamado também, né? Ele foi escolhido, porém, ele não chegou a conhecer Jesus Cristo pessoalmente, né? Ele era seguidor também de Jesus, ele era um evangelista e ele escreveu vários livros na Bíblia, né? 2 livros, né? Mas ele escreveu todo o ministério de Jesus, toda a vida de Jesus, né? Tudo que ele relatou ali, os milagres, a cura, a libertação. Ele foi também um historiador, né? Lucas era um médico muito inteligente, muito sábio, né? E deixou ser usado por Jesus também, ser um instrumento nas mãos dele, né? Então, crianças, nós vamos aprender sobre Lucas, que Lucas, ele viajava com Paulo nas viagens missionárias, ele acompanhava, né? Ele era o amigo fiel ali de Paulo, né? E ele andava junto com Paulo, fazendo missões, ele era um evangelista, né? Levava as boas novas. Então, Lucas, ele era um médico, um doutor, que além de levar, né, a cura fisicamente, de cuidar dos doentes, ele ainda cuidava espiritualmente também. Como assim cuidava espiritualmente, tia? Cuidava espiritualmente, levando a palavra de Deus àquelas pessoas que estavam enfermas, que estavam tristes, precisando de uma palavra, né? Lucas, ele foi um evangelista, né? Um escritor da palavra de Deus. Ele escreveu, né, todo o ministério de Jesus e ele era um médico muito importante, né? E foi muito abençoado porque deixou Deus usar ele, né? Ele foi um instrumento nas mãos do Senhor. Olha só, crianças, a nossa história está escrito lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, que vai do versículo 5 ao 11. Vamos ler apenas o versículo 5? Olha só, crianças, peguem sua Bíblia e acompanhem conosco. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Diz assim: Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, olha só o que diz a palavra de Deus, crianças. Deus estava mandando ele ser um evangelista, né? Ele cumprir, né, o ministério dele de ser um missionário, né? De ser um propagador de boas novas, de levar o evangelho, de levar a palavra de Deus a toda criatura, por onde ele for, né? Ele viajava com Paulo, ó, seu amigo Paulo, missionário, o médico Lucas, os dois andavam juntos e estavam ali levando a palavra de Deus, fazendo a obra, crianças. Então, olha só o que diz aqui, ó. Vamos, acompanhe comigo aí na sua revista.
Olha o que diz aqui, ó. Lucas atuou na propagação das boas novas ao lado de Paulo, Silas, Barnabé e outros valentes do Senhor. O médico amado, ele investigou, estudou, pesquisou e escreveu 2 livros que marcaram a história e encantavam os seus leitores. Lucas, ele não andou pessoalmente com o mestre, mas ele escolheu segui-lo pela fé. Deve ter sido muito desafiador para ele falar a respeito de alguém com quem não convivia. Mas o médico aceitou o desafio e cumpriu com excelência. Ele é considerado um dos heróis do Novo Testamento, pois o seu trabalho foi inspirado por Deus e ele era, sem sombra de dúvida, um missionário, né? Então ele levava a palavra de Deus junto com Paulo. E tanto em seu evangelho como em Atos dos Apóstolos, Lucas deixa claro a sua mensagem: Cristo é o dom de Deus para o mundo. Quão maravilhosa é esta verdade! Os livros escritos por Lucas e sua trajetória ministerial não deixam dúvidas de que eles realmente compreendiam o caráter universal de boas novas da salvação. Ao lado de Paulo, Lucas realizou viagens missionárias, experimentou o privilégio de levar a mensagem de Jesus a muitos povos, né? Então, Lucas era um missionário juntamente com Paulo, levava a palavra de Deus a todos. Lucas conta a história de Jesus com muitos detalhes e constrói um texto rico em evidências históricas. Além disso, ele surpreende os seus leitores ao narrar com destreza, força e graça personagens tão diferentes. Sem dúvida alguma, o evangelista era um excelente comunicador. Todo o trabalho realizado por Lucas tem realização com seu entendimento da graça de Deus para salvar os homens, a redenção em Cristo Jesus. Ele entendeu o plano do Senhor para a humanidade. Então, crianças, Lucas foi um missionário juntamente com Paulo. Ele era médico, doutor, cuidava dos doentes, cuidava dos enfermos e também falava um pouquinho, né, para alegrar a alma, o espírito daquelas pessoas que estavam doentes e enfermas e precisavam também ouvir a palavra de Deus, né? Precisavam da cura espiritual. Olha só, crianças, quando o seu coração está assim, ó, triste, né? Triste e doente. Sabe quem pode curá-lo? Jesus, isso mesmo. Só Jesus pode curar um coração doente, um coração triste e enfermo, né? Porque quando o seu coração está doente, crianças, é porque algo não vai bem, né? A sua vida espiritual está necessitando, né, do médico Jesus, o médico dos médicos que pode curar a sua alma, curar o seu coraçãozinho, tirar toda a dor, toda a mágoa, né? Então deixe Jesus entrar no seu coraçãozinho, para que o seu coração não fique assim doente, né? Não fique triste, não fique enfermo espiritualmente falando, né? Tá bom, crianças? Então, que você possa se inspirar no médico, né, no Dr. Lucas, e ser um grande missionário, um grande evangelista, levando a palavra do Senhor Jesus a todo mundo, né, a todos que necessitam ouvir a palavra de Deus. Seja um missionário, faça como Lucas, né, o médico missionário e historiador também, porque ele escrevia muitos acontecimentos, né, que aconteceram na vida de Jesus, tudo que Jesus fez aqui neste mundo, né, curando os enfermos, libertando. Então, hoje, crianças, conte para o seu amiguinho, conte, né, para os seus familiares o quanto Jesus é bom, o quanto Jesus salva, cura e liberta. Vamos aprender com esse missionário, com esse doutor Lucas, o quanto Jesus é bom e o quanto nós devemos espalhar sobre o seu amor que cura e salva todos aqueles que estão enfermos e oprimidos. Amém? Que esta palavra possa entrar em seu coração, que você possa meditar, né, na sua casa,
acompanhar aí, tá bom? E levar as boas novas a todos que precisam. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus em nome de Jesus, amém? Até a próxima, se Deus quiser.